Hoje, 9 de outubro de 2019, estamos entrevistando pelo programa de História Oral do TRT 18 o juiz do trabalho João Rodrigues Pereira, titular da 5ª Vara do Trabalho de Goiânia. Bom dia, doutor João. Bom dia. Doutor João, em que data e local o senhor nasceu? Eu nasci em Bela Vista de Goiás, em 6/10/68. Qual a origem da sua família? Meu pai e minha mãe eram de Silvânia e Taquaral, não sei ao certo, mas é todos de Goiás. 100% goianos. É. Quando adolescente, o que o senhor aspirava a ser ao tornar-se adulto? A primeira coisa que eu quis ser era militar. Eu tentei entrar para o exército, tentei entrar para a aeronáutica como oficial, assim, naquelas escolas. Mas fui reprovado na escola da aeronáutica. Depois eu tentei entrar para a Polícia Militar de Goiás como oficial, mas também passei no físico, no intelectual, só que fui reprovado no psicotécnico. Na época eu não sabia que podia estar com mudade de segurança e conseguia entrar mesmo assim, mas aí eu já tinha sido aprovado no concurso. Depois eu refiz o concurso para oficial da PM, mas eu já tinha sido aprovado no concurso do TRT, aí eu desisti. Antes de entrar no tribunal, o senhor teve outras experiências profissionais? Eu fiz eletrotécnica na Escola Técnica Federal de Goiás, aí em fazer esse curso eu arrumei um emprego e fiz programação no Senac, aí eu arrumei um emprego na Federação da Indústria de Goiás como programador. Aí fui funcionário da FIEG, depois um certo tempo do SESI, mas prestando serviço para a FIEG. Doutor João, sabe-se que primeiramente o senhor foi servidor, do tribunal antes de ser magistrado. Quando foi? Poderia falar sobre aquela experiência? Eu passei no concurso foi em 91 que eu tomei posse, né? E o concurso, eu lembro que eu fiz um concurso para fiscal tributário em Brasília e fiz o curso, fui aprovado, mas o salário lá parece que não era o que eu queria e eu voltei para Goiânia, continuei mesmo no emprego da FIEG. E aí surgiu o concurso do TRT, eu fui aprovado como auxiliar judiciário, só que demorou chamar, e eu ficava ligando, eu lembro disso até hoje, eu ficava ligando para a Alessandra, que foi presidente da Justego, ligava todo dia para ela para saber se o concurso foi aprovado, se já iam chamar. Aí, um dia que eu liguei tanto que eu achava que não sei como é que ela teve tanta paciência comigo, nunca me tratou mal. Aí um dia eu cansei, né, de ligar, falei assim, desisti, né, cansei de ligar. Justo nesse dia chamaram. Aí alguém me avisou lá na FIEG, estão chamando. Viu no jornal, na rádio, né. Aí eu liguei, lembro que foi à tarde, que tinha chamado, e eu fui lá no TRT na Vila Nova, e a posse foi lá na Portugal. Foi desse jeito. E o senhor se recorda daquele período, as instalações do TRT, como que era, em que o senhor começou a trabalhar assim primeiramente, qual setor, como que Eu sempre era? trabalhei mais na parte administrativa, como auxiliar judiciário, no SOF, Serviço de Orçamento e Finanças. Aí meu serviço lá era quase um office boy, levar envelope no Banco do Brasil e comprar vale transporte e datilografia, né? Naquela época não tinha muito computador no TRT, tinha máquina de escrever, máquina elétrica, você tinha que digitar e não podia errar, né? Essa parte era difícil. E comecei trabalhando na Vila Nova. Lembro disso porque lá tinha uma escada muito grande e eu descobri que eu tinha asma por causa dessa escada. Eu comecei a subir a escada e comecei a passar mal. Todo dia chegava lá, tinha que sentar para me recuperar. E eu fui no médico e descobri que tinha asma. Meu emprego anterior tinha elevador, eu não subia a escada. Doutor João, eu esqueci de perguntar, qual a faculdade que o senhor se formou? Eu formei na UFG, Aqui. Direito de na UFG. Como se deu o seu interesse pela magistratura e por que a trabalhista? Quando eu fiz direito, eu queria ser magistrado ou promotor.
Até fiz o concurso de promotor, passei na objetiva, na escrita, mas fui reprovado na prova oral. Depois surgiu o concurso de juiz do trabalho e eu já era funcionário, já tinha muito conhecimento de direito do trabalho, por isso eu resolvi fazer o concurso. E na época não teve concurso de juiz estadual, por isso nem tentei. Aí quando abriu o de juiz estadual, eu já tinha passado para o juiz do trabalho. Bom, aí o senhor se tornou, foi aprovado. Eu fui aprovado no concurso de juiz do trabalho no terceiro concurso. Eu fiz um primeiro aqui, foi aprovado na sentença. E depois fiz um em Brasília, também na sentença, aí no terceiro concurso que eu passei aqui. Em que data o senhor tomou posse, o senhor se recorda? Foi em janeiro ou fevereiro de 95. Doutor João, o TRT de Goiás é um dos mais jovens do Brasil, servindo até de modelo para outros regionais. Observando hoje toda essa estrutura, como pioneiro, o senhor esperava que o TRT de Goiás crescesse tanto? Não, ele realmente cresceu muito, porque o direito do trabalho ele cresceu até aqui. Foram criados novos direitos, por exemplo, a Orentini foi incorporada na lei, intervalo foi incorporado na lei. Então, o direito do trabalho ele cresceu. E junto com o direito do trabalho veio as reclamatórias, o serviço, que também cresceu junto. Mas agora nós estamos numa fase que o direito do trabalho ele está diminuindo. Eles estão retirando os direitos dos trabalhadores na lei, dificultando o acesso à justiça e, por consequência, vai ter reflexo na estrutura de justiça do trabalho também. A justiça do trabalho é a justiça mais célere e a de mais fácil acesso também, né? Pelo menos até o momento. A que se deve a isso? Luta do trabalhador. Eu acho que o trabalhador ele conseguiu, através dos sindicatos, buscar seus direitos, apesar que nós temos que reconhecer na história, né, o Getúlio Vargas, que fez a CLT, e ela realmente durou muito tempo, a CLT. O Getúlio Vargas criou muitos direitos, criou a justiça do trabalho, né, mas só que agora nós estamos numa época do liberalismo, que acha que não, que o trabalhador é um custo, que tem que diminuir os direitos, que isso vai fazer que a economia cresça. Eu acho que não vai fazer. Excelência, a Justiça do Trabalho completou agora em maio 79 anos de história. Como o senhor avalia o judiciário trabalhista hoje? A estigmatização da justiça trabalhista, a reforma trabalhista, a redução das aventuras jurídicas, quando os autores recorriam à justiça, requerendo indenizações absurdas e outras coisas. Na realidade, eu acho que eles não requeriam indenizações absurdas, porque até na justiça comum eles dão maiores indenizações que a justiça do trabalho. Na realidade, os empresários acham que os direitos trabalhistas eles vão prejudicar as empresas e, logicamente, levar as empresas à falência, né, fechar, que vai causar o desemprego. Mas, na realidade, não é isso. O direito do trabalho ele prevê mais direitos, os direitos do trabalhador para que eles possam ter uma vida digna e possam consumir. Sem consumo não vai ter trabalho também. Por que a justiça do trabalho é importante? É importante para garantir o cumprimento dos direitos do trabalhador, porque o empresário de uma cidade que não tem justiça do trabalho, ele tem muito mais liberdade de não cumprir a lei do que o empresário de uma cidade que tem justiça do trabalho. O trabalho incentiva as pessoas a cumprirem a lei trabalhista. Excelência, antes da reforma, já existia uma discussão da extinção da justiça do trabalho. E agora, de fato,
tanto que ocasionou uma redução dos processos. O senhor teme o fim da justiça do trabalho? Acredita que as opiniões sobre a extinção podem perdurar? O certo setor dos empresários, eles sonham com a extinção do trabalho, mas ela não vai ser extinta ou terminar, ela pode, no mínimo, diminuir ou ser assimilada pela Justiça Federal. Por quê? Porque o problema sempre vai continuar. A questão do direito do trabalho, enquanto existir trabalhador, tem que existir alguém que vai decidir as questões do trabalhador. Então ela sempre vai existir. O que pode é diminuir, ou se não ser assimilada ou anexada ou juntada com a Justiça Federal. Isso pode acontecer, isso é um perigo mesmo. E o senhor teme isso? Eu temo. Tem juiz do trabalho que acha que isso vai ser bom, você virar juiz federal para ter as mesmas prerrogativas, ter direito a carro, ter direito a diárias maiores, que os juízes, se nós fôssemos juízes federais, seríamos mais respeitados, teríamos mais direitos, mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu temo mesmo. Doutor João, sobre esta questão da punição em si, na qual o trabalhador perde a ação e precisa pagar os honorários advocatícios, o senhor acredita que isso é um dos fatores que faz gerar essa redução de processos? Com certeza, o pagamento das custas e de honorários advocatícios é o motivo que fez a redução do número de processos de trabalho. Por quê? Se a pessoa pede, por exemplo, 100 mil reais, juntando todos os direitos, se perder e for condenado a 15% de honorários, dá 15 mil reais. Quem não fica com medo? Qual trabalho tem 15 mil reais para ser, se for condenado facilmente para pagar? Então, isso é um fator que reduz mesmo o número de processos. Se não fosse isso, a quantidade tinha continuado igual. Como o senhor vê o cumprimento das metas pelo CNJ e CSJT para o TRT-18? O TRT tem conseguido atingir as metas do CNJ, do CSJT, exceto quanto à parte assim, de execução, que é muito difícil, né? Porque o juiz ele não produz dinheiro. O devedor ele tem que ter dinheiro para conseguir pagar o credor. Se o devedor não tem dinheiro, o juiz não faz um milagre, a execução não anda. E é isso que acontece em muitos processos. A pessoa ganha, mas não recebe porque o devedor não tem dinheiro para pagar. Poderia falar sobre a atuação do magistrado no interior e na capital? Existem diferenças? O senhor passou por isso? Fiquei de 2004 a 2004, que eu casei em 2004 e virei titular em 2004. Cheguei na capital, acho que foi em 2013. Quase 9 anos de titular do interior, fora substituto, e agora estou na capital. Quais foram as vagas? Eu comecei como titular em Posse, depois passei para Mineiros, depois Caldas Novas, depois Valparaíso, depois Anápolis, depois Goiânia. Existe uma diferença que eu acho interessante, que no interior o juiz ele tem geralmente os mesmos advogados e as mesmas reclamadas, apesar que tem alguma mudança, mas geralmente as empresas são poucas empresas e geralmente as mesmas são reclamadas. Isso faz ele ter um contato mais direto com as partes. Na realidade, eu não gosto disso. Eu prefiro trabalhar na capital, que você não tem aquele contato muito, quase vou dizer assim, muito íntimo com as partes. No interior, não. Você fica conhecendo advogado, fica conhecendo o reclamado, né? Fica assim, uma coisa assim, mais difícil de manter aquela distância apropriada, necessária. E na capital não tem isso. Né? Você quase não conhece um reclamado, por exemplo, ou reclamante. Eu prefiro, na realidade, trabalhar na capital. Doutor João, como você analisa as varas trabalhistas goianas hoje? São bem estruturadas? Possui quadro de servidores suficientes? Hoje elas são bem estruturadas, têm quadro de servidor suficiente, inclusive pela redução dos processos,
Mas o problema é que não está tendo novos concursos, não estão substituindo os servidores que estão aposentando, e isso é claro que vai provocar um déficit. Então, hoje, atualmente, elas têm boa estrutura, boa funcionário, mas o futuro é que preocupa. E essa realidade também serve para o interior? As varas do interior atendem às Atualmente, demandas? entendo que atende. Atualmente, todas as varas estão com boa estrutura, com boa quantidade de funcionário, mas o futuro é que preocupa. Como enfrentar os novos desafios ocasionados pelos esvaziamento do nosso quadro de pessoal, decorrente do alto índice de aposentadorias e diante do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2020, enviado ao Congresso Nacional pelo presidente Jair Bolsonaro, no qual não prevê a realização de concursos públicos. Esse problema ele está acontecendo em todos os órgãos públicos, inclusive no executivo. Minha esposa trabalha no INSS e lá ocorre muito isso. As pessoas estão se aposentando e eles não chamam ninguém para substituir. Aí o serviço fica com os funcionários que continuam trabalhando, que não podem se aposentar ainda, né? É um problema não só do tribunal, mas de todo o órgão público. Nisso, a única coisa que pode ser feita é trabalhar bem a informatização, a utilização da inteligência artificial. E no caso, eu penso que, apesar que eu não gosto muito da ideia, realmente unificar, por exemplo, unificar a secretaria de vara, uma secretaria para 3 varas, por exemplo, acho que às vezes será uma solução. E essa proposta já está vindo aí, né? Essa Já tem. unificação. Exatamente, acho que não tem jeito de escapar, porque contratar novos servidores não vai acontecer, e o serviço também não vai diminuir muito mais, ele vai continuar nesse nível. Então, vai ter que ser a informatização e economia mesmo. Doutor João, o mercado já sente a chamada quarta revolução industrial, referência à chegada de novas tecnologias, como a inteligência artificial, automação industrial e a impressão 3D, entre outras. A chegada desta onda está mudando a forma como as nações vivem e trabalham? Como o senhor avalia o impacto dessas tecnologias no mundo do trabalho? Esses dias teve uma entrevista na Folha de São Paulo, falando que nos próximos 10 anos, 10 ou 20 anos, vão ser eliminados 50% dos empregos no Brasil pela informatização, pela utilização da inteligência artificial. E eu concordo com essa afirmação. Eles falam que não, que os empregos suprimidos vão ser substituídos, mas eu não concordo, que não vão ser todos substituídos. Por exemplo, eu vi também no jornal que na China tinha uma empresa que produzia iPad, não, iPhone. Teve um ano, ela tinha 300 funcionários, produzindo, sei lá, 10 mil iPhones por dia. No ano seguinte, pela informatização, reduziu para 170. E em certa fase vão reduzir para 80. Então, na realidade, vai ser diminuído a quantidade de emprego. Isso é inevitável. O nosso regional está sempre em expansão. A cada gestão ele cresce mais. Acredita-se que o que faz um tribunal de ponta advém da continuidade administrativa e da preparação de nossos magistrados e servidores. O senhor concorda com esta afirmativa? Ou mais ainda, apontaria outros fatores? Concordo. A preparação dos servidores, a quantidade suficiente de servidor, a estrutura do tribunal. Atualmente nós temos tudo isso. A estrutura, a quantidade, o preparo, o futuro que preocupa. Doutor João, o senhor é muito respeitado dentro do nosso tribunal, pelo seu comprometimento, pelo seu desempenho e pela sua dedicação. Quando vem em sua cabeça o nome TRT,
considerando todos esses 28 anos de instituição, né, de prestação de serviço à instituição, o que lhe vem à mente? Muito orgulho e honra de ter trabalhado no tribunal, mas eu tenho que registrar que eu fico com medo de, por exemplo, vir uma alteração constitucional e extinguir o TRT, unindo com ele novamente com o de Brasília. Seria muito triste. Eu tenho muito orgulho, mas realmente fico preocupado com o nosso futuro. Excelência, qual é o maior desafio de um magistrado trabalhista nos dias de hoje? Eu acho que o maior desafio, às vezes, pelo menos para mim, é cumprir a lei. É uma lei que atualmente retira direito dos trabalhadores. Às vezes, você aplicar uma lei dessa é difícil, mas a lei é uma garantia do cidadão. Você tem que aplicar a lei, mesmo concordando com ela. Isso é uma dificuldade hoje. Enquanto magistrado, poderia compartilhar quais os fatos mais marcantes da sua carreira na Justiça Trabalhista Goiana? Eu vou citar dois fatos que eu acho assim relevantes na história do tribunal, que foi a luta pela manutenção da justiça do trabalho, feita pela desembargadora Alba Luza Guimarães, que nós fomos a Brasília, teve uma manifestação lá no Congresso Nacional, eu fui também, foi um fato, assim, uma data muito marcante, um fato histórico, assim, na defesa do justiça do trabalho. E também outro fato, assim, muito relevante que eu quero citar, foi o incêndio aqui no prédio do tribunal, que eu, para ser sincero, eu não acreditava que iam conseguir continuar com a obra. E realmente o desembargador Aldon fez um trabalho muito bom e merece muito elogio, porque ele realmente conseguiu uma coisa que eu nem acreditava que ia conseguir, que era continuar a obra do tribunal. E fatos inusitados, engraçados, o senhor relembra de algum? Por enquanto, não. Excelência, que mensagem o senhor gostaria de deixar registrada para aqueles que futuramente terão acesso a esse depoimento? Que eu sempre procurei cumprir com... Eu acho que na vida nós temos uma missão, cuidar dos pais, cuidar da esposa, dos filhos. Eu acho que quando a pessoa chega na velhice, depois de ter trabalhado, feito tudo, se ela olhar para trás e entender que ela cumpriu com a missão dela, eu acho que ela vai ficar muito feliz. Quem não cumpre com sua missão não pode ter felicidade. E a partir de suas experiências, que palavras deixaria um magistrado que está iniciando sua carreira na área trabalhista? Foi uma coisa que eu não fiz, porque na época quando eu comecei aqui, nós não tínhamos assistente, trabalhávamos muito, então não fiz especialização, não fiz mestrado, fiz doutorado. Entendo que isso é muito importante e os novos devem fazer, porque vão ajudá-los. Quem é João Rodrigues Pereira, na opinião de João Rodrigues Pereira? É um trabalhador que sonha em ser aposentado. Doutor João, o TRT 18 lhe agradece imensamente pelos seus valiosos depoimentos. O senhor faz parte da memória do TRT e estará para sempre na memória do Tribunal Regional do Trabalho do TRT 18. Tá certo.